Olá, compadre e comadre! Aqui é o Elmo, contador de causos retirados da Bíblia. Você viu que o canal está crescendo? Já estamos chegando perto de 200 inscritos. E começamos outro dia mesmo, hein? Se ainda não se inscreveu, ajuda nós aí. Aperta esse botãozinho, acione o sininho e vamos espalhar esses causos para mais gente. E o caso de hoje é dos 3 caboclos que enfrentaram um rei poderoso sem levantar espada, sem brigar e sem correr. Eles só fizeram uma coisa: confiaram em Deus. Mas para entender essa história, nós precisamos voltar um tiquinho no tempo. Tudo começou quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou um montão de moço judeu cativo para a Babilônia. Mas ele não queria qualquer prisioneiro, não. E ele escolheu alguns prisioneiros especiais. Ele mandou os empregados escolher os rapazes de boa família, que fosse mais inteligente, bonito, saudável, estudado e que aprendesse ligeirinho. Era para virar funcionário do reino. Receberam estudo, aprenderam a língua dos babilônios, os costumes e tudo quanto era a ciência daquele povo. No meio daqueles rapazes estava Daniel e mais 3 amigos deles: Ananias, Misael e Azarias. Só que os babilônios tinham a mania de mudar o nome dos cativos. Era um jeito de fazer eles esquecer de onde tinham vindo. Ananias passou a chamar Sadraque, Misael virou Mesaque, Azarias passou a chamar Abednego. É isso mesmo, é assim que se pronuncia, eu pesquisei, viu? E Daniel, ele recebeu o nome de Beltesazar. Mas mudar o nome é fácil. Difícil é mudar a fé de uma pessoa. Os 4 continuaram servindo ao Deus de Israel lá na Babilônia, mesmo cativos. Com o tempo, Daniel, que adivinhou os sonhos, ficou conhecido porque Deus lhe dava sabedoria. Por causa disso, o rei fez dele um dos principais governantes do seu império. E Daniel, por sua vez, ajudou seus 3 amigos. A Bíblia conta que foi Daniel quem pediu ao rei que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem nomeados administradores da província da Babilônia. Agora pensa comigo, 3 estrangeiros ocupando cargo importante, isso devia incomodar bastante gente. Pois bem, passado um tempo, Nabucodonosor resolveu construir uma estátua de ouro. Era um monumento enorme. A Bíblia diz que media 60 côvados de altura. Fazendo as contas de hoje, isso dá mais ou menos a altura de um prédio de 8 andares. E seguindo a dica dos seus conselheiros, o rei reuniu governador, juiz, conselheiro, comandante, tesoureiro, prefeito, chamou a autoridade de todo canto do império. Quando todo mundo chegou, um arauto gritou bem alto: quando vocês ouvirem o som das trombetas, das flautas, das harpas e dos outros instrumentos, todo mundo tem que se ajoelhar diante da estátua. Quem não obedecer será jogado imediatamente numa fornalha de fogo ardente. E todo mundo obedeceu, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora você pode perguntar, mas por que Sadraque, Mesaque e Abednego não fizeram isso? Era só ajoelhar rapidinho, levantar rapidinho, acabava o problema. É aí que tá. Eles conheciam muito bem os 10 mandamentos. E um deles dizia: não farás para ti imagem de escultura, não te curvará diante delas. Para eles, aquilo não era apenas um gesto político, era um ato de adoração, e só Deus merecia isso. Então eles continuaram em pé, e não demorou muito para aparecer os dedos duros. Foram correndo contar para o rei. Nabucodonosor ficou bravo demais. Mandou chamar os 3. Ainda deu mais uma chance. Falou assim: talvez vocês não entenderam direito. A música vai tocar de novo. Se ajoelhar, está tudo resolvido. Mas se não ajoelhar, vão direto para a fornalha. E quero ver Deus livrar vocês da minha mão.
A resposta do 3 até hoje arrepia quem lê. Eles disseram: ó rei, nós nem precisamos pensar na resposta. Se o nosso Deus quiser, ele pode nos livrar da fornalha e também pode nos livrar das suas mãos. Mas, mesmo que ele não nos livre, fique sabendo que nós não vamos servir seus deuses, nem adorar essa imagem de ouro. Que coragem! Eles não sabiam se ia sobreviver, mesmo assim permaneceram firmes. E o rei perdeu a cabeça. Mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais. O calor ficou tão forte que os soldados mais fortes do exército amarraram os 3, mas na hora que foram levados para a fornalha, morreram queimados só de chegar perto da boca dela. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram lá dentro, tudo amarrado. Aí aconteceu uma das cenas mais bonitas da Bíblia. O rei levantou assustado, olhou de novo e perguntou para os conselheiros: não foram 3 homens que nós jogamos lá dentro? Eles responderam: sim. Então o rei falou: uai, eu estou vendo 4 homens andando soltos no meio do fogo. Eles não estão amarrados, nem estão machucados. E o quarto parece um filho dos deuses. Os cristãos entendem que aquele 4º homem era uma manifestação especial de Deus protegendo seus servos. Quando o rei chamou os 3 para sair de lá, aconteceu outra coisa impressionante. O fogo não tinha queimado o corpo deles, nem a roupa, nem os cabelos, nem tinha cheiro de fumaça. Era como se nunca tivessem entrado naquela fornalha. Nabucodonosor ficou admirado. Reconheceu que o Deus daqueles homens havia feito um grande milagre e acabou promovendo novamente Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora, talvez você tenha percebido uma coisa. Cadê Daniel nessa história? A Bíblia não explica, mas muitos estudiosos acreditam que Daniel provavelmente estava viajando em alguma missão oficial do Império, porque ocupava um cargo muito alto e representava o rei em outras províncias. Se ele tivesse presente, dificilmente deixaria de agir como seus amigos. Mas isso é apenas uma hipótese. A verdade é que a Bíblia prefere destacar a fidelidade desses 3 homens. E esse caso ensina uma coisa muito importante. A coragem da fé não aparece só quando Deus faz um milagre. Ela aparece antes, quando a pessoa decide obedecer a Deus, mesmo sem saber como a história vai terminar. E foi exatamente o que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. Eles preferiram enfrentar uma fornalha acesa do que apagar a fé que tinha no Deus verdadeiro. E Deus mostrou que nenhum fogo desse mundo é mais forte do que a presença dele. Até o próximo caso, compadre e comadre. Que Deus abençoe vocês. E se quiserem ver sua história da Bíblia transformada em causa caipira, é só anotar nas mensagens. Até mais!